Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco. Neste carnaval, precisou, o Bradesco resolve. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Michel Temer afirma que vai afastar ministros denunciados na Operação Lava Jato. A saída definitiva deve acontecer apenas para aqueles que virarem réus. Em novo embate com Sérgio Moro, defesa de Lula diz que juiz faz perguntas de inquisidor. O governo autoriza o envio das Forças Armadas para o Rio de Janeiro. Parentes de PMs protestam pelo 4º dia seguido e STF adia por 30 dias decisão sobre socorro financeiro ao Estado. Em Belo Horizonte, na região metropolitana, em menos de 24 horas, 6 ônibus foram incendiados. No Espírito Santo, policiais militares voltam às ruas, mas os protestos continuam. Você acompanha essas e outras notícias logo após o intervalo. Até já. Quanta alegria, mas a Ana esqueceu da transação. Ela tem que transferir ainda hoje rapidinho a grana do seu irmão. É só contar com o Bradesco que estamos contigo em qualquer situação. Do celular, computador pra Colombino e o Bradesco resolve, irmão. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização, a Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Cansado de ficar parado? Eles não. Mesmo numa grande metrópole como São Paulo, às vezes o melhor é parar e observar. No Todo Seu desta segunda, vamos conhecer os desafios das estátuas vivas paulistanas. E ainda... Esse instrumento é uma das coisas mais maravilhosas em termos de sonoridade que eu conheço. Tem um show de cítara com Luiz Bueno. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Oferecimento CVC, sempre com você. Em menos de 24 horas, 6 ônibus foram incendiados em Belo Horizonte e na região metropolitana. 4 incêndios foram registrados hoje à tarde. Testemunhas disseram que 3 pessoas armadas mandaram os passageiros descerem do veículo e atearam fogo. De acordo com a polícia, os incêndios foram motivados por uma operação contra o tráfico de drogas que ocorreu pela manhã, na qual 6 pessoas foram presas portando mais de 30 mil pinos usados para embalar cocaína, além de porções de maconha e crack. Policiais militares voltam às ruas do Espírito Santo, mas o protesto dos familiares continua pelo 10º dia. O Sindicato dos PMs afirma que o Estado registrou 146 homicídios desde o início do mês. O deputado federal Alberto Fraga, do DEM, propõe anistia aos PMs do Estado. O estado amanheceu com pelo menos 1.190 policiais militares nas ruas, segundo a Secretaria da Segurança Pública. Eles estão se apresentando fora dos batalhões por causa do movimento dos familiares que ocupa a porta das unidades. As mulheres dos PMs alegam que estão no comando da paralisação, mas para as autoridades, essa é uma tentativa de encobrir o que, na verdade, seria um motim. Os policiais recomeçaram a retornar o patrulhamento no sábado, depois de um acordo entre representantes da categoria e o governo.
Além dos policiais, 3 mil homens das Forças Armadas e da Força Nacional atuam no estado para garantir a segurança. Os moradores já começam a retomar a rotina. Ônibus, postos de saúde, escolas, bancos e comércios funcionaram normalmente. O deputado federal Alberto Fraga, do DEM, apresentou hoje um projeto de lei que propõe anistia a possíveis punições aos policiais militares do Espírito Santo. Desde 2009, o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado contrário a greves de policiais civis, militares e federais, com o argumento de que a Constituição proíbe paralisações dessas categorias. Os ministros avaliam que os movimentos representam risco à segurança pública e à manutenção da ordem. Fraga é membro da base aliada do governo e confronta a orientação dada no sábado pelo ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí. O ministro afirmou que não há a menor possibilidade de apoio da base política do presidente Michel Temer para anistiar os amotinados, mas Fraga argumenta que quem vai decidir são os deputados. Hoje, o presidente Temer afirmou que vai encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei para regulamentar o direito à greve do servidor público. Ele voltou a criticar a paralisação da PM no Espírito Santo. As polícias militares, por disposição constitucional, não podem fazer greve e nem sindicalizar-se. Portanto, o que lá houve, por força de um movimento encabeçado pelas senhoras que levaram adiante esse movimento, foi, na verdade, uma insurgência contra o texto constitucional. E o movimento de mulheres de policiais militares que impede o acesso aos batalhões desistiu da exigência de reajuste de 43% aos PMs e protocolou um novo acordo para encerrar a paralisação que chegou ao 10º dia. No acordo, que tem 12 itens, elas pedem anistia total aos policiais e que o governo continue negociando um reajuste salarial. No Rio de Janeiro, protestos de familiares de policiais militares chegam ao 4º dia consecutivo. Hoje, parentes se concentravam na porta de 29 dos 100 batalhões do estado. A pedido do governador Luiz Fernando Pezão, o presidente Michel Temer autorizou o uso das Forças Armadas para auxiliar o policiamento nas ruas até depois do Carnaval. O tamanho do efetivo, o período e a área de atuação ainda estão sendo estudados pelo Ministério da Defesa. As manifestações começaram na sexta-feira. Familiares de policiais militares, principalmente mulheres de PMs, protestam na porta de alguns batalhões e impedem o acesso dos militares. 11 viaturas tiveram pneus furados e esvaziados para impedir o patrulhamento. Os manifestantes pedem melhores condições de trabalho para os PMs, o pagamento do 13º e o regime adicional de serviço. Na tarde de sábado, uma reunião entre familiares e integrantes do Comando-Geral da Polícia Militar terminou sem acordo e uma nova reunião deve ser agendada com a presença de um representante do governo. De acordo com a PM, os batalhões que estão apresentando deficiência no efetivo recebem apoio de outras unidades. O Supremo Tribunal Federal adiou por 30 dias decisão sobre o acordo do Rio de Janeiro com a União. Em audiência de conciliação, o ministro do STF, Luiz Fux, não atendeu ao pedido do Rio de Janeiro, uma liminar antecipando o acordo, o socorro ao Estado. Além de Fux, participaram da audiência o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB. Agora, o governo federal e o governo do Rio terão 30 dias para aprovar no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa medidas do acordo de ajuda financeira ao Estado. Após esse prazo, Fux disse que voltará a analisar o caso. Há 5 anos, o Ministério Público acompanha a situação da Frota K do metrô de São Paulo. O tema voltou a ser notícia após falhas na semana passada. Segundo o Ministério Público, a reforma dos trens feita pelo governo Geraldo Alckmin do PSDB custou mais caro do que a compra de novos. Os trens antigos, alguns com quase 40 anos, passam o tempo todo um atrás do outro. É a chamada Frota K, na Zona Leste, não faltam reclamações. A gente não tem assim a par da manutenção, como se é corretamente mesmo, né? Eles são desconfortáveis, né? Porque o outro você anda, você vê que tem um conforto. Nas mesmas estações da linha vermelha também circulam composições novas, mas nem sempre o passageiro consegue escolher. Não dá para escolher.
A gente escolhe o que dá para entrar, né? Nosso sonho é que realmente coloquem-se os modelos novos, né? Eles são muito bons. No último dia 7, um vagão da Frota K descarrilou entre as estações Corinthians Itaquera e Arthur Alvim. O metrô diz que a causa da pane só vai ser esclarecida ao final da perícia, o que pode levar 15 dias. Em 2012, foi aberto um inquérito para apurar o dinheiro gasto na reforma específica desta frota. A suspeita é que houve mau uso do dinheiro público. O Ministério Público entrou com ação na Justiça por improbidade administrativa, alegando que para o metrô teria ficado mais caro reformar os trens antigos do que comprá-los novos. Para o promotor, a modernização foi ineficaz e não melhorou a qualidade do serviço. Só para se ter uma ideia, durante a investigação, nós chegamos a ter comprovado que num só dia a chamada Frota K da linha vermelha apresentou 700 problemas. O Jornal da Gazeta solicitou um porta-voz do metrô que preferiu responder por meio de nota. A produção questionou qual foi o custo da reforma e também quantos acidentes envolvendo a Frota K foram registrados no ano passado, mas não tivemos resposta. O metrô disse apenas que o sistema é um dos mais seguros do mundo e que nunca, em 42 anos, foram registradas vítimas fatais. Também explicou que todos os trens apresentam desempenho semelhante e que as falhas são proporcionais à quilometragem. A ação do MP cita cerca de 20 pessoas, incluindo ex-diretores do metrô e das empresas envolvidas na reforma. Estamos pedindo a devolução de dinheiro e a condenação por dano moral difuso e coletivo. É um mau emprego do dinheiro público, totalmente mau, porque está se revelando um desastre essa reforma. O prefeito de São Paulo, João Dória, participou de reuniões com representantes de fundos de investimento em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. É a primeira viagem ao exterior de Dória como prefeito. O objetivo é atrair investidores para participarem do processo de privatização que deverá ser realizado na capital paulista. O tucano retorna a São Paulo no domingo. João Dória estava acompanhado do embaixador do Brasil nos Emirados Árabes, Paulo César Vasconcelos, em encontros com representantes de fundos de investimento, como Mubadala e o Adia, os dois com negócios no Brasil. Dória apresentou planos para os terminais de ônibus, o Autódromo de Interlagos, o AMB e o Estádio do Pacaembu, carros-chefe do programa de privatização. Dória esteve ainda na Câmara de Comércio e Indústria de Abu Dhabi. Segundo o prefeito, a entidade está organizando uma missão que virá ao Brasil em maio. O prefeito foi ao Golfo para apresentar o programa de investimentos. Os 55 lotes incluem a privatização e a concessão de terminais rodoviários como Barra Funda, Bandeira e Itaquera. Dória anunciou que as privatizações e concessões de 29 terminais de ônibus incluirão a exigência de ar-condicionado, creches, unidades do poupa-tempo e estabelecimentos comerciais em espaços monitorados por câmeras. Em relação à pesquisa Datafolha de ontem, Dória afirmou que a meta é ampliar a aprovação de sua gestão, avaliada por 44% dos paulistanos como boa ou ótima. O prefeito disse que o desejo dele é chegar aos 100 dias no governo com mais de 50% de aprovação. A Advocacia-Geral da União apresenta 6 argumentos ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, para manter Moreira Franco na Secretaria-Geral da Presidência. Segundo a AGU, a nomeação dele ocorreu em situação diversa da que levou ao veto do ex-presidente Lula para o Ministério da Casa Civil de Dilma Rousseff, em março de 2016. Moreira Franco já era alta autoridade governamental e responsável pelo principal programa de investimentos do Brasil. A AGU também defende que os vazamentos ilegais da Operação Lava Jato não devem ser considerados como provas nem evidências para decisões judiciais ou administrativas. Relator da ação, que pode levar à cassação da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral, diz que o processo não pode ser infinito. A declaração do ministro Herman Benjamin foi dada num despacho em que negou um pedido apresentado pela defesa de Dilma.
A petista queria novas diligências em empresas subcontratadas por gráficas que prestaram serviço à campanha de 2014. No documento, o ministro do TSE afirmou que não se pode revelar o caso a uma situação de progressão ao infinito, sem possibilidades concretas de conclusão. A ação que pode levar à cassação do mandato de Michel Temer foi apresentada pelo PSDB, que hoje integra o governo do PMDBista. Os tucanos alegam que houve abuso de poder político e econômico na campanha. E o ministro Herman Benjamin acatou um pedido do PSDB e o TSE vai ouvir os donos de gráficas investigadas. Em relatório, a Polícia Federal apontou indícios de irregularidades nos pagamentos da campanha a 3 gráficas: a Rede Seg, a Focal e a VTPB. Segundo a Polícia Federal, o dinheiro para a campanha foi direcionado a pessoas físicas. Dilma e Temer negam irregularidades. A petista diz que recursos foram repassados após serviços terem sido prestados. O PMDBista diz que seu partido não foi responsável pela contratação das gráficas. A previsão é que o TSE julgue a ação ainda neste semestre. Se houver decisão pela cassação da chapa, a Constituição fala em eleição indireta pelo Congresso. Porém, a mini-reforma eleitoral do ano passado prevê eleições diretas, se o registro for cassado até 6 meses antes do fim do mandato. Decisão judicial que proíbe a veiculação de reportagens pelos jornais Folha de São Paulo e O Globo sobre a tentativa de extorsão da primeira-dama Marcela Temer é considerada censura por associações ligadas aos meios de comunicação. Segundo a defesa de Marcela, o objetivo da ação é o de impedir a violação da privacidade dela. A decisão do juiz Ilmar Castelo Branco Raposo Filho, da 21ª Vara Cível de Brasília, é de sexta-feira. A liminar impede que a Folha e o Globo publiquem o conteúdo das mensagens que Marcela Temer trocou com o hacker Silvoneide Jesus Souza, que clonou o celular dela em 2016. Nas mensagens, Souza ameaçou divulgar um áudio sobre o então vice-presidente Michel Temer. Ele pediu R$300 mil para não vazar a mensagem de voz que Marcela enviou ao irmão. Imagens da troca de mensagens entre a primeira-dama e o hacker mostram que Souza disse a ela: "Quando você disse que ele tem um marqueteiro que fez a parte baixo nível, pensei em ganhar algum com isso." Segundo a Folha, o marqueteiro a quem o hacker se refere é Arlon Viana, assessor de Temer. Marcela respondeu ao hacker: "Você acha que isso prejudica alguém? Você faz uma interpretação de um áudio e acha que tem algo errado aí? Será que sou eu mesmo falando?" Souza foi preso em maio do ano passado e condenado em outubro a mais de 5 anos de prisão por estelionato e extorsão. A Associação das Emissoras de Rádio e TV, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais consideram a decisão judicial censura prévia e um cerceamento à liberdade de imprensa. Segundo a nota, o conteúdo das mensagens consta do inquérito policial anexado à ação penal de Souza, que não está mais sob segredo de justiça. A Folha já recorreu da decisão. Pela manhã, o presidente Michel Temer foi questionado por um repórter da Folha se houve censura às reportagens que tratavam do hacker. Ele respondeu, abre aspas, "Não houve isso, você sabe que não houve", fecha aspas. E o presidente Michel Temer afirma que vai afastar temporariamente ministros denunciados na Operação Lava Jato. A saída definitiva do cargo deve acontecer apenas para aqueles que virarem réus. Pela manhã, o presidente Michel Temer fez um pronunciamento à imprensa e disse que o governo não tem intenção de interferir na Lava Jato. Se houver denúncia, o que significa um conjunto de provas, eventualmente que possam conduzir ao seu acolhimento, o ministro que estiver denunciado será afastado provisoriamente. Segundo Temer, não há nenhuma tentativa de blindagem a acusados de corrupção que atuem em seu governo. Ao depois, se acolhida a denúncia, e aí sim, a pessoa, no caso, o ministro se transforma em réu, e estou mencionando os casos da Lava Jato. Ele se transformando em réu, o afastamento é definitivo.
O presidente ressaltou que apenas uma citação que eventualmente leve a um inquérito não será motivo de afastamento de ministros. Isso significa que durante a fase de investigação, realizada pela Polícia Federal e Ministério Público Federal, os ministros devem continuar em suas funções. A declaração de Temer foi dada dias depois da polêmica nomeação de Moreira Franco para ocupar a vaga de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Michel Temer veio à boca do palco para dizer meia dúzia de palavras sobre Lava Jato. Rodeado de auxiliares tóxicos, Temer esclareceu: se algum ministro for denunciado pela Procuradoria, será afastado temporariamente do governo. O denunciado só será demitido se for transformado em réu pelo Supremo Tribunal Federal. Espremendo-se as palavras do presidente, ficou entendido o seguinte: não adianta empurrar, porque Temer não se afastará dos amigos facilmente. Enquanto for possível, Temer permanecerá abraçado a delatados como Moreira Franco e Eliseu Padilha. Há uma esperteza primária no modelo criado por Michel Temer para lidar com auxiliares suspeitos. Em Brasília, a Lava Jato caminha num ritmo de lesma. Na capital, a Procuradoria é bem mais lenta do que em Curitiba. A lentidão também é uma das marcas do Supremo Tribunal Federal. Não é incomum que uma denúncia demore mais de 2 anos para ser apreciada na Suprema Corte. Ou seja, acaba o governo e Temer não precisará demitir os amigos. Foi por isso que o presidente inventou essa demissão em suaves prestações. Passa a delação, passa a denúncia e o sujeito só começa a pagar se virar réu. Temer subestima a inteligência da plateia. O brasileiro não é precisamente contra a embromação. Ele só não gosta de ser embromado. Boa noite. O Comitê de Ética da Universidade de São Paulo recebeu hoje uma denúncia de plágio contra o ex-ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. A representação foi apresentada pelo deputado federal Vadir Damus, em conjunto com o também deputado Paulo Pimenta, ambos do Partido dos Trabalhadores. Eles pedem, baseados em reportagem do jornal Folha de São Paulo, a avaliação da conduta do docente e a penalização com perda de títulos outorgados pela universidade, caso se confirme as denúncias de cópia de trechos de uma obra em espanhol. Moraes afirmou em nota que todas as citações usadas em suas publicações pela universidade constam da biografia anexa à publicação. Presidente do Peru, Pedro Paulo Kuczynski, pede a Donald Trump que deporte o ex-presidente peruano Alejandro Toledo. Ele é acusado de ter recebido 20 milhões de dólares de propina da empreiteira Odebrecht. Toledo é alvo de mandado de prisão temporária de 18 meses expedido pela Justiça peruana. A Interpol também emitiu alerta vermelho válido em 190 países, o que permite que Toledo seja preso em qualquer um deles. Em sua conta no Twitter, o ex-presidente peruano Alejandro Toledo afirma que está nos Estados Unidos e que nunca fugiu de nada, mas o chamam de fugitivo. Kuczynski, atual presidente do Peru, afirmou que a Odebrecht não será mais contratada para obras estatais. Segundo ele, a empreiteira deverá pagar suas dívidas antes de transferir os recursos para o exterior. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Odebrecht pagou propina para garantir contratos em mais de 100 projetos em pelo menos 12 países da América Latina e da África. Defesa do ex-presidente Lula volta a discutir com Sérgio Moro e diz que ele está fazendo perguntas de um inquisitor. A discussão começou quando Moro perguntou para o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, qual foi o motivo da substituição de Nestor Cerveró por Jorge Zelada na diretoria internacional da Petrobras em 2008. Ambos já foram condenados na Lava Jato. Gabrielli prestou depoimento como testemunha de defesa do ex-presidente Lula. A ação penal envolve o caso do triplex em Guarujá. A defesa de Lula interrompeu a fala de Moro e diz que ele fazia perguntas de um inquisitor e não as perguntas de um juiz. Há um limite, Excelência. Eu estou fazendo as perguntas, doutor. Vossa Excelência está insistindo. Eu estou fazendo as perguntas, doutor. Não estou induzindo. São perguntas já respondidas, que não precisam ser respondidas de novo, Excelência. Eu ouvi pacientemente as perguntas da defesa e do Ministério Público. Eu estou fazendo minhas perguntas. Certo? Mas suas perguntas são as perguntas de um inquisidor e não as perguntas de um juiz. Doutor, respeite o juízo. Não, eu estou definindo, Vossa Excelência. Não, a ordem processual. Respeite o juízo, doutor. Não foi a primeira vez que advogados de Lula discutem com Moro.
Numa das ocasiões, o juiz, gritando, pediu respeito. Além de Gabrielli, também prestou depoimento hoje o ex-ministro Jacques Wagner. Ele afirmou desconhecer o uso de dinheiro ilícito para a manutenção da base governista de Lula e falou da relação com o ex-presidente. Então eu, pelo menos, desconheço utilização de dinheiro espúrio para essa conquista de mais parlamentares. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu aplicar até o próximo ano o regime disciplinar diferenciado a 11 líderes da organização criminosa Primeiro Comando da capital, entre eles Marcos Herbas Camacho Marcola. Até fevereiro de 2018, eles deverão ter apenas 2 horas diárias de banho de sol e 2 visitas por semana na penitenciária de Presidente Bernardes, no interior do estado. Essa é a primeira vez que o Ministério Público e a Polícia Civil conseguem a punição disciplinar máxima à cúpula do PCC desde 2006, quando houve a série de atentados contra as forças policiais no estado. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia, tenha uma excelente noite e uma ótima semana. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Certo. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. Nesta terça, 6 da tarde. Assista agora. Todo Seu.